Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dutti e eu estou aqui hoje para falar sobre o sentido da vida. Para onde que a sua existência está caminhando e o que a tecnologia que você está usando aí tem a ver com isso, tanto para gerar falta de sentido ou para encher sua vida com muita abundância de significado. Então, vem comigo que eu vou te mostrar o que isso significa. Sem sombra de dúvida, o ser humano é um ser em busca de significado. A gente gosta de procurar o sentido das coisas, a gente quer ter a história completa, a gente quer juntar os pontos, nós gostamos de ler as coisas. Isso é bem cristão, porque não só o que a gente pode ler da palavra de Deus revelada para nós, mas o livro da criação. E nós então buscamos padrões, buscamos reconhecer o ajuste da criação de Deus, encontrando sentido e significado para a nossa vida nesse mundo. Quem desenvolveu um pouco esse tema foi o Alistair McGrath, o teólogo de Oxford, no seu livro O Ajuste Fino do Universo. Olha o que ele diz. Os seres humanos anelam por fazer sentido das coisas, identificar padrões na rica estrutura da natureza, fornecer explicações do que ocorre ao redor deles para refletir sobre o significado da própria vida. Então a busca contínua da coerência e fluxo das coisas na realidade é um padrão na existência humana. Nós gostamos disso. Prova disso, por exemplo, é o sucesso que alguns filósofos pop fazem na mídia e na internet. Você provavelmente deve conhecer vários deles que popularizaram questões da existência, as big questions, as grandes questões que tangenciam todos os seres humanos, e eles fazem isso divulgando essas ideias e atingindo todas as pessoas, mostrando que todo mundo gosta de ver o sentido das coisas. E um dos fatores que faz com que eles consigam atingir muita gente é justamente o uso que eles fazem da tecnologia. A internet, as mídias sociais ajudaram muito esses filósofos, cientistas e intelectuais a difundirem as ideias deles. Agora, é claro que não é só nesse sentido que eu mencionei da internet que a tecnologia funciona como um dos principais meios para a gente encontrar sentido na vida. A tecnologia, ela tem um papel de exercer controle sobre a realidade, são os instrumentos que nós criamos para nos trazer mais conhecimento e mais domínio da realidade. E isso, além de ser uma função, um mandato de Deus para nós, isso faz com que a gente tenha mais sentido e significado na nossa experiência. Vou te dar um exemplo. O que tira o sentido das coisas para nós? Geralmente são rupturas, são lacunas do nosso entendimento sobre uma mensagem. Pensa num texto que foi escrito com alguns algarismos que você não conhece, que não fazem parte do seu vocabulário, do seu imaginário. Você não consegue entender o sentido daquelas frases. Ou então você chega na sua casa e você encontra suas coisas todas reviradas. Você sabe que alguém entrou lá, você tem um choque e você se pergunta por que isso aconteceu. É uma falta de sentido. Então, qual que é o lugar da tecnologia nisso? A tecnologia, sabendo que ela é aquilo que nos traz controle, domínio sobre as coisas, ela vai fazer com que tenham cada vez menos situações de ruptura, menos situações que fogem ao nosso controle. Por isso que ela é uma fonte de significado para a nossa vida, porque ela mantém aquele fluxo de coerência, ela mantém o fluxo de significado que a gente corre tanto atrás. Ela vai impedir que a gente pegue certas doenças, ela vai impedir que a gente seja privado de determinados conhecimentos, ela vai fazer com que a gente alcance determinadas habilidades e isso vai fazer com que as coisas façam sentido e nós possamos viver num fluxo grande de significado. É por isso que a tecnologia ocupa um papel tão grande e quando nós temos experiências de falta de sentido, a gente busca muitas respostas na tecnologia, em desenvolvimentos científicos que vão nos trazer paz. Quem explica um pouco sobre isso são 4 engenheiros, filósofos holandeses que escreveram um livro fantástico chamado Filosofia da Tecnologia, uma introdução que faz parte da biblioteca da ABC2 de Ciência e Fé, publicada pela Ultimato, onde eles explicam um pouquinho mais sobre o que significa a relação entre tecnologia, governo da realidade e significado na vida. A tecnologia é algo produzido inteiramente por seres humanos. Por trás da tecnologia repousa a intenção de pessoas e interpretações da realidade. Em outras palavras, há muito significado na tecnologia.
Uma segunda questão levantada por este preconceito considera o próprio propósito da tecnologia. Por que as pessoas desenvolvem de fato tecnologia? Por que tanto dinheiro é investido em pesquisa e desenvolvimento? De modo bem amplo, poder-se-ia responder: para tornar o mundo mais previsível, mais controlável, mais seguro ou mais confortável. Ou, em termos mais abstratos, para tornar o mundo mais significativo. Para a gente compreender melhor o que esses cientistas falaram, basta a gente lembrar de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, em que há uma ordem explícita de Deus para que a gente domine e sujeite a criação, ou seja, controle, exerça controle para que a gente possa compreender melhor. É uma ordem de Deus, é um mandato cultural, que faz parte da ciência, é a base do trabalho científico e tecnológico e que vai trazer sentido para nós. Muitas pessoas, inclusive, perdem o sentido da vida e se encontram em situações sem sentido porque elas não têm esses parâmetros bíblicos para exercer suas atividades de corregentes junto com Deus na criação. E isso é muito importante para um cristão na ciência, porque ele vai conseguir resistir às várias experiências de rompimento, de ruptura de sentido, daquele fluxo de coerência, muitas vezes trazidas pelo pecado, pelo sofrimento, pela maldade. Ele vai resistir isso com esse trabalho de obediência ao mandato cultural, desenvolvendo tecnologia, trabalhando cientificamente, procurando compreender e fazer a leitura dos acontecimentos de uma forma mais significativa. Agora, nós não temos só uma posição passiva diante dessas experiências de falta ou de excesso de significado. Nós, como corregentes da criação, temos, por imagem divina, um poder criativo. A gente foi chamado para criar meios, instrumentos, para que a gente desvele e consiga desenvolver mais significado na realidade. É um mandato cultural, é trabalhar de uma forma segundo os parâmetros de Deus, diferenciando as coisas, especificando, dando nomes, tudo aquilo que Deus fez nos primeiros dias da sua criação e que colocou o ser humano para fazer também. Esse poder criativo vai nos colocar numa posição privilegiada para a gente resistir ou vivenciar melhor as experiências de falta de sentido. Quando a gente assume em obediência a Deus essa responsabilidade de sermos criadores, e aí isso para um cientista é cotidiano, de criarmos conhecimento, tecnologia para que a gente possa resistir à falta de sentido, isso vai fazer com que ao mesmo tempo a gente trabalhe de uma forma que glorifique a Deus, como também que a gente exerça esse trabalho de trazer sentido para experiências que nos parecem estranhas ou sem sentido. Os engenheiros filósofos ajudam a gente a entender um pouquinho melhor mais o que isso significa. Veja o que eles dizem. A atividade humana cria cultura, e onde a cultura surge, inicia-se a história. Tanto a cultura quanto a história referem-se à abertura de significado. A atividade humana traz à luz o significado presente na realidade. O que ocorre é uma abertura de significado. A gente pode concluir, então, que o cristão tem uma responsabilidade muito grande com as experiências de falta de sentido da vida. Porque um cristão na ciência, principalmente alguém que foi chamado por Deus para desenvolver instrumentos, meios, conhecimentos que vão suprir essas lacunas de sentido e vão garantir que o fluxo de coerência da criação de Deus, dos seus planos, da sua missão, consigam trabalhar de maneira ininterrupta. É claro que o pecado impede que isso seja feito perfeitamente, mas pode ser feito de uma forma melhor. Veja o que está acontecendo aqui agora, como o conhecimento está te atingindo em lugares muito diferentes, além das minhas limitações físicas. Isso é uma forma da gente conseguir romper um pouco a falta de sentido da criação. Então nós temos que ter confiança nas ordens do Senhor que nos ordenou, nos deu um mandato de subjugar a criação, controlá-la, exercer domínio inteligente e criativo sobre ela, e podemos experimentar na nossa vida com menos experiências de rompimento, de maldade, de dor e sofrimento que o pecado traz.